Capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus, amém? Josué, capítulo 2, versículo 1, versículo 1. Aleluia. Opa, meu Deus do céu, estou no lugar errado. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, a misericórdia do Senhor, ela dura para todo sempre. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra. E a Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu sua notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que ouviu o rei de Jericó a Raabe, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na casa, porque vieram espiar a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e escondeu, e disse: É verdade, vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vos os alcançareis. Porém ela o tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas de linho, que puseram em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após deles, pelo caminho do Jordão, até o vós, e fechou a porta, havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vossos deuses deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e quando fizeste os 2 reis dos amorreus, a Sião e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Amém? São apenas esse versículo só. Pai querido, aqui está a tua palavra, que edifica, que consola e que exorta. E eu te peço, Pai, que através dessa palavra, Pai, que ela venha ser uma flecha, que ela venha atingir o alvo, que é o nosso coração, e que através dessa palavra nós possamos entender e compreender o teu propósito. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, glorifica agora o teu nome santo, Pai, porque eu consagro ao Senhor esta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar em nome de Jesus, graças a Deus. Então aqui está a história dessa mulher, né? Raabe, uma mulher, uma prostituta, uma meretriz, que vivia na cidade de Jericó. Ela morava ali naquela casa, né? Morava na cidade de Jericó, ela, seus pais, enfim, ela e toda a sua família. Aquela mulher era uma mulher que morava no muro ali de Jericó. A casa dela era construída ali. Significava, no muro moravam só pessoas que não tinham condições financeiras, a pessoa pobrezinha mesmo, ela era bem pobrezinha. Mas lá embaixo, no meio da cidade, morava então, ali embaixo, moravam pessoas de grandes situações financeiras, e ela não tinha condições, ela morava no muro. O muro era 10 metros de altura, era 5 de largura, era grande, não era pequeno, mas ela morava ali, naquele lugar, ela e todos os seus familiares. E ela ouviu falar, sabia dos feitos, né? Ela tinha conhecimento das grandes maravilhas que Deus havia feito em pró de Israel. Ela sabia a história, tudo que tinha acontecido, porque ela ouvia as pessoas comentar. Ela era uma pessoa que trabalhava com o público, né? Pessoa que trabalha com o público, ela é uma pessoa informada, é uma pessoa atualizada. Por exemplo, a pessoa que trabalha numa loja, trabalha em algum comércio, ela é informada, porque entra um fala uma coisa, entra outro fala outra, né? Igual nós, por exemplo, né? Quando eu trabalhava na escola, eu sempre fui uma pessoa informada, porque sempre uma mãe falava uma coisa, ou
um pai vinha, um aluno vinha, sempre a gente tinha alguma informação, um professor, alguém da escola sempre trazia algo, né? A gente sempre estava conversando sobre as novidades do dia, do mês, enfim. Então eu era bem informado, bem atualizado, assim também era a Raabe, porque ela lidava com o público, ela convivia com pessoas, ela não ficava dentro da casa, só dentro da casa dela. Hoje em dia nós podemos ser bem informados também dentro da nossa casa, amém? Por quê? Porque nós temos televisões, nós temos internet, né? Tem o WhatsApp que a gente pode estar interagindo com outra pessoa, e assim nós recebemos informações. Então nós podemos ficar bastante atualizados também, né? Só fica desinformado quem não quer. Não é verdade? Pessoa que não quer informação nenhuma, quer se isolar, quer ignorar o mundo, a vida, então ela fica desinformada. A Raabe era bem informada, ela sabia, por causa dessa questão que eu já coloquei aqui. Então ela sabia as maravilhas que Deus fez lá no Egito. Como que Israel saiu? Ela sabia que Deus enviou um libertador. Ela não sabia o nome do libertador, mas sabia que tinha enviado. Talvez até sabia o nome do Moisés, né? Porque ele era famoso, era conhecido. Deus tornou o nome dele muito grande, né? Lá no Egito todo mundo conhecia Moisés e todo mundo temia Moisés. De faraó, os generais, os comerciantes, as pessoas mais importantes do Egito e as pessoas também menos importantes do Egito, todo mundo temia o servo do Senhor, temia o servo de Deus vivo. Então, ela sabia como que Deus tirou, através de Moisés, as pragas que Deus enviou no Egito, aquela multidão que saiu ali, que era escrava, 400 anos no Egito, saiu. Ela sabia que Deus tinha abrido o mar vermelho para Moisés e todo o povo de Israel passar em seco, que foi um grande milagre. Ela sabia que quando Moisés atravessou o mar, quando eles começaram a caminhar pelo deserto, veio os reis amorreus, querer atrapalhar a obra de Deus, querer atrapalhar, exterminar com o povo de Israel, mas Deus deu vitória a Moisés, e Moisés destruiu aqueles reis, né? Deus enviou pedra, enfim, Deus fez um grande mover ali, dando livramento, salvando o povo de Israel. Então ela conhecia até que a maneira que Moisés tinha vencido o rei de Bazã. Quem era o rei de Bazã? É o Og, um homem, um gigante, era um gigante, de 5 metros de altura, um gigante grandão, fortão, guerreiro. Imagina, como que era um monstro aquele cara, 5 metros de altura, fortão, grandão, né? Ninguém vencia aquele rei não. Então até Moisés temeu, quando Moisés ficou sabendo que Og vinha ao encontro dele, Moisés tremeu, e Deus foi logo nele: ei, calma, não temas, porque eu sou contigo, e eu já entreguei esse rei na tua mão, não temas. Está vendo como que o nosso Deus é cuidador, nosso Deus é protetor, Ele não deixa você na mão não, amém? Você que deixa a obra dele na mão, você que deixa as coisas dele na mão, mas Ele não te deixa na mão não. Por isso que o salmista Davi também falou assim: eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi. Se você está fazendo a obra por amor, por justiça, você está sendo uma pessoa justa diante de Deus, Ele não vai te desamparar. O salmista Davi escreveu assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma promessa, essa é uma palavra, é uma afirmação, uma afirmativa. Você não vai ser atingido, você não vai ser tocado, amém? Se você habita na casa do Senhor, mora, dia e noite está na presença de Deus. Então, ela sabia dessa informação. Então, quando esse rei aí, de Bazã, o Og, ele também temeu a Moisés, porque ele também ficou sabendo o que aconteceu lá no Egito. Ele ficou sabendo que o mar vermelho se abriu. É assim, irmãos, amém? Quando a gente vai na nossa luta do dia a dia, vai trabalhar, né? Não vai ser fácil, né? Não é fácil a gente levantar tudo. Às vezes a gente vai num novo emprego, um novo desafio, a gente fica meio preocupado, meio assim, meio assustado, mas o inimigo também sabe que foi Deus que abriu, foi Deus que te abençoou ali, foi Deus que preparou. Então vai firme, vai, meu servo, que eu vou cuidar de você, você vai estar ali. Para mim foi um grande desafio, eu estava mais de 15 anos no Raul Pila, eu tinha minha sala tranquilo, estava ótimo ali, muito bem relacionado, muito bem tratado, respeitado por todo mundo ali. Mas eu tive que sair, porque eu estava excesso.
tinha outra pessoa que fazia a minha função, e que ela era mais velha do que eu, 5 anos mais velha que eu, então a prioridade era dele, não era minha. Então eu tinha que sair de lá, o pessoal, ninguém queria que eu saísse. Bom, Jair, não sai daqui, você vai sair daqui, cara. Eu falei, não é eu, é André que está me chamando. Eu já tenho enrolado a André uns 2 anos, tinha falado, não, olha, eu não moro lá vai ficar muito longe, vai ficar fora de mão. Então fui levando assim, mas chegou uma hora que não teve jeito. Aí fui para uma outra escola lá, aquela escola lá Caucástica. Quando fui para lá, para mim foi um grande desafio ali. Ali ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Ninguém sabia, não conhecia minhas qualidades. Foi difícil para mim, foi um grande desafio. É como se eu estivesse iniciando. Foi difícil, mas eu sabia que o Senhor estava comigo ali. Ali eu tinha que mostrar que eu era servo de Deus. Ali eu tinha que mostrar. Era um desafio, mas o que eu tinha que vencer, eu tinha que superar aquilo. Deus, eu sei que foi Deus que preparou aquilo lá. Eu falei, eu tenho que passar por cima disso, porque eu sei que Deus está comigo, foi Deus que preparou, não posso olhar de lado, não posso olhar para trás, não vou ficar lembrando lá de trás não, só vou lembrar daqui para frente, das minhas conquistas, da minha prosperidade, vou mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa trabalhadora, sou uma pessoa pontual, sou uma pessoa de palavra, não chego atrasado, cumpridor de horário, vou fazer tudo certinho, tudo que me pedirem, eu vou fazer educadamente, eu vou respeitar aqui a hierarquia desse lugar, e eu nunca vou levar um 4, porque, não, é 4 que eles dão, nunca vou levar um 2, um 3, vou levar só 4, que é a média, né, a média, e graças a Deus, irmãos, Deus me honrou naquele lugar, Ele provou que estava comigo. Assim também foi com Moisés temeu quando ele viu aquele gigante, mas Deus falou, não tema, meu servo, eu estou com você, já entreguei ele na tua mão. Moisés nem precisou fazer força, Deus pelejou por ele. Amém? Por você também, meu amado, você não precisa fazer força não, se você crê, porque tem que crer, amém? Tem que crer, tem que acreditar, que Deus está com você, você não precisa ver, mas você precisa sentir só, amém? Você vê esse vento? Não vê esse vento, mas você sente, então logo que você sente, você sabe que o vento existe. Assim é Deus também. Se você sente quando escuta um louvor, se você sente a presença de Deus quando ouve a palavra, se você sente a presença de Deus quando escuta uma oração, se você sente a presença de Deus quando alguém conta um testemunho, então, irmão, significa que Deus está com você, não precisa mostrar, Deus está vivo aí, Deus está vivo. Então, meus queridos, Moisés, enfim, ela sabia de tudo isso, que ele tinha derrotado aqueles reis. Ela era uma pessoa bem informada, bem atualizada, amém? Ela conhecia tudo sobre o povo de Deus, tudo que Deus tinha feito. Como é importante, né, irmão, a gente conhecer as coisas de Deus, está vendo? É importante você conhecer os feitos de Deus, é importante você conhecer os milagres de Deus, é importante você conhecer a capacidade de Deus, quero dizer, o que Deus é capaz de fazer. Se Deus foi capaz de fazer na vida da pastora, Ele é capaz de fazer na minha vida, é isso que você tem que pensar. Se Deus foi capaz de fazer na vida do pastor Jair, Ele também é capaz de fazer na minha vida. Se Deus foi capaz de fazer na vida do irmãozinho ali, Ele é capaz também de fazer na minha vida. Então, irmão, é importante você conhecer os feitos de Deus, é importante você conhecer, saber da capacidade de Deus, da força de Deus, das promessas que Deus tem para você na Bíblia, irmãos. É só ler a Bíblia que você vai se informar mais, amém? É só ler a Bíblia, e também não perder culto, que você vai estar bem informado, vai conhecer bastante sobre as coisas de Deus. Então, a Raabe, ela conhecia tudo isso, isso era uma arma poderosa, porque aquele conhecimento dela aumentava a fé dela, aquela informação que ela tinha sobre o povo de Israel, aumentava a confiança dela em Deus, a tudo que ela sabia, tudo que ela colheu, aumentava a esperança dela, irmãos. É assim que o crente vive pela fé, irmãos, acreditando, ouvindo testemunho. Pode entrar lá no nosso canal, lá no YouTube, se inscrever, e pode ouvir lá, tem um monte de palavra, tem testemunho, vai lá que você vai ver. Para quê? Para que você vai? Para se informar direitinho, para conhecer direitinho o poder de Deus, porque você ouvindo testemunho, ouvindo palavra, você vai conhecendo Deus, ouvindo louvor, vai conhecendo Deus, e sua fé vai ficar sempre em alta,
Você vai estar sempre em alta, nunca vai estar em baixa. Baixa estima, vai estar sempre em alta estima. Vai estar sempre motivado a fazer a obra com amor e com alegria. E acreditar que Deus é Deus do impossível. Então Deus mudou a história da família da Raabe. Não foi por acaso. Amém? Por quê? Porque nada acontece por acaso. Nada acontece, nada é por coincidência. Nada é por... Que coincidência você chegou aqui? Não, foi Deus que me enviou para me orar por você. Que coincidência você está aqui? Não, foi Deus que me mandou aqui, porque Deus tem uma palavra para você, mandou eu ler aqui, eu vou ler aqui. E não tem coincidência, irmão. Não tem, não existe. Porque o nosso Deus prepara todas as coisas. Então Raabe tinha tudo isso. Ela tinha toda essa informação, essa bagagem, ela era rica na fé. Ela era cheia de fé. A Bíblia não fala que a Raabe era de fé? Era uma mulher de fé? Era uma mulher de fé, de coragem, de ousadia, mas tudo isso ela não adquiriu ocasionalmente, não foi por acaso não que ela adquiriu tudo isso, essa força, essa fé, essa coragem, essa ousadia, não foi, porque aqui a história dela foi uma história de ousadia, história de fé, história de esperança, história de coragem. Ela acolheu duas pessoas desconhecidas, estranhas na casa dela. Ela sabia, se são hebreus, então entra aqui. Mas ela já sabia com quem ela estava lidando, ela sabia com quem ela estava falando, ela sabia que era o próprio Deus ali, enviava naquela vida daqueles homens. Então ela estava aguardando os anjos do Senhor ali. E a Bíblia fala, Jesus disse aqui no livro de Mateus capítulo 10, versículo 41, que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Está vendo? Quem recebe. Então, a Raabe, ela não conhecia essa palavra. Claro que não era nem do tempo dela. Mas ela sabia, eu vou abençoar esses caras aí, porque eu sei que você é abençoado. Ela pensou logo na família dela. Não quero só para mim, tá? Eu não quero que vocês, quando vocês vierem aqui, eu vou guardar vocês, estou ajudando vocês, mas eu não quero só eu quero toda a bênção para minha família toda. Amém? Eu quero para minha casa toda, eu quero para toda a minha família, quero que todos eles sejam livres, sejam libertos, sejam guardados dessas malignidades que irão acontecer aqui. Então, meus amados irmãos, é muito importante você adquirir informação de que Deus é capaz de fazer, desse Deus que você serve, desse Deus que você adora, em espírito e verdade. É importante você ter essa informação, irmãos, né? Por quê? Porque você vai fazer igual a Raabe. Qual a primeira coisa que a Raabe fez? Abriu a porta da sua casa, né? Abriu a porta da sua casa, para quê? Para que aqueles homens entrassem, aqueles homens enviados por Josué, que, vamos dizer, enviado por Deus, porque Deus falou para Josué, envia lá, 2 espia lá na cidade, envia. Josué só cumpriu. Então, se Deus o mandou, eu vou fazer. Então, aqueles homens foram lá, enviados por Deus. E ela, no auge da sua fé, quando bateu na porta dela, falou: meu amigo, eu sei que foi seu Deus que mandou para cá, pode entrar aqui, eu vou cuidar de vocês, você vai estar protegido, tem água aqui, toma água, tem pão, come pão, tem isso, tem bolo, toma, come aí. Ela abriu a porta, irmãos. Por quê? Porque ela queria viver o milagre, ela queria viver a bênção, ela não queria viver a destruição junto com aquele povo pagão ali. Ela não queria viver a malignidade, a maldição, porque aquela cidade estava amaldiçoada por Deus. Aquela cidade ia ser derrotada, aquela cidade ia ser destruída. Não só a cidade, todos os moradores, todos estavam condenados. Já tinha uma sentença, Deus já tinha dado a sentença ali, condenação, destruição. E a Raabe, ela não queria, eu não quero viver isso. Eu acredito nesse Deus dos hebreus, eu acredito. Então, quando ela viu aqueles homens, ela achou aquela oportunidade de mudar a vida dela. Amém? Deus também te dá uma oportunidade nessa noite para você mudar a vida da tua casa. Deus também te dá uma oportunidade nessa noite para você mudar a história da sua família. Não depende simplesmente de Deus, depende de você se abrir. Abra o teu coração. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que no livro de Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 20, fala: eis que estou à porta e bato.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Amém? Ele vai entrar, mas você precisa abrir a porta, para que ele venha entrar, venha fazer uma grande obra, venha fazer uma grande restauração, uma grande reforma, fazer uma grande reforma. Amém? Essa reforma tem que começar primeiro dentro de nós. Não vamos falar, Senhor, entra na minha casa, faz a reforma lá, como é que fala? Liberta meu marido, liberta minha filha, liberta meu esposo, liberta meu filho, não, primeiro tu que está aqui, primeiro você tem que se libertar. Se você não se libertar, como você vai libertar aquele que está lá? Se eu amarrar você na cadeira, você tem condições de soltar outro que está preso lá? Não tem. Se você está amarrado no passado, está amarrado no orgulho, está amarrado no ressentimento, está preso na situação contrária, está preso nas histórias que já ficou para trás, está preso. Não tem como você pregar a libertação se você está presa em alguma circunstância da vida. Então nós temos que primeiro nos libertar. A Raabe, ela se libertou, só foi através das histórias que quando chegava até ela, só através das informações que chegavam até ela, ela foi liberta. Não, eu creio nesse Deus, eu creio que esse Deus é capaz, eu creio. E ela começou a se comportar como uma mulher liberta, ela começou a se comportar como uma hebreia. Não, esse Deus é dele, também é meu, também. Por que ela se comportou? Porque ela tratou muito bem os seus visitantes, ela tratou muito bem aquelas pessoas que foram na tua casa. Amém? Então, queridos, nós temos que ser libertos e tratar muito bem quem está dentro da nossa casa. Porque não adianta falar que é liberto, mas não tratar bem quem está dentro da sua casa. Tratar com estupidez, com ignorância, com brutaria, com palavrão, com gritaria. Não tem paciência de falar. Tem que ter paciência. Porque, vamos dizer, nós pais, eu falo de pais, nós somos desafiados pelos nossos próprios filhos, ou pelo nosso companheiro, pela nossa companheira. Como que somos desafiados? Porque o filho, às vezes, você vai falar com o filho não quer falar. É um desafio muito grande. Não quer falar, e você dá vontade de pegar, fala, mas você não pode, você é servo do Senhor. Não é assim que você vai agir. E não adianta você ficar pressionando, fala, vamos fulano, e fala, não, nós estamos sendo desafiados, se nós somos igual a Raabe. Somos igual a Raabe, temos paciência, temos fé o suficiente, porque nós somos testados, irmãos, nós somos testados se nós somos libertos mesmo, porque o cristão liberto, ele se comporta, lá dentro de casa, ele se comporta dentro da casa. A Raabe, ela se comportou dentro da casa dela, que ela mostrou ali que ela era liberta. Não, pai, não vamos fazer nada com eles não, porque eles são servos do Senhor, eles são lá dos hebreus, o Deus dele lá que fez abrir o mar vermelho, o Deus dele tirou ele do Egito, o Deus dele fez eles vencer o rei, e o Deus dele vai tomar conta dessa cidade aqui, o Deus dele vai destruir tudo aqui, pai. Não vamos tocar nesses homens não, vamos cuidar dele, vamos abençoar, tenha paciência com ele, pai, não vamos fazer cara feia para ele, não é? Não vamos fazer. Então nós também temos que seguir esse exemplo, irmãos. Exemplo bom é para ser seguido, amém? E na Bíblia, Raabe é um exemplo de fé, exemplo de mulher, de mulher que luta pela tua família, não na espada, não na briga, no gritaria, não no palavrão, não na ignorância, não, é exemplo de fé, como se trata, exemplo de paciência, exemplo de prudência, porque nós temos que ser prudentes para que Deus venha operar um grande milagre na nossa casa, porque nós temos que ser respeitados dentro da nossa casa, temos que ser respeitados dentro da nossa casa. Eu sempre falo, irmãos, se você quer evangelizar, quer ser um grande evangelista, quer ser um grande precador, começa na tua casa, começa no meio da tua família. Começa lá, irmãos, ministrando, começa orando, começa conversando, começa tratando bem, começa tratando com carinho, começa tratando com amor, porque você vai
plantando amor, você vai estar plantando carinho, e você vai colher o carinho, e você vai colher o amor. Quando acontecer algo com você, vai estar todo mundo em sua volta, igual a árvore frutífera. Não é assim que a Bíblia fala no livro de Salmo 127, se não me falha a memória, ou 128, que fala que nós seremos plantados na casa do Senhor, e seremos igual uma árvore frutífera, né? Seus frutos tudo ao redor assim, que coisa linda. Então a Raabe, meus queridos, primeiro passo que ela fez, primeiro aspecto que ela fez, né, importante para a família dela, foi abrir a porta. Amém? Para quê? Para fazer uma grande varredura. Ela abriu, nós precisamos abrir também, irmãos, para acontecer uma grande varredura, né? Varrer, limpar, fazer faxina, né? Fazer faxina. Nós temos que abrir, tirar o nosso eu, tirar aquilo ruim, aquilo que impede a nossa relação com a nossa própria família, aquilo que impede a nossa comunhão dentro da nossa casa, porque muitas vezes a gente não tem liberdade na nossa casa, né? Eu fui um jovem que não tinha liberdade dentro da minha casa. Hoje eu tenho muita liberdade. Graças a Deus, glória a Deus, Deus é fiel, Deus é bom, né? E meus filhos também têm a liberdade dele. Eles vão lá, ficam lá no seu quarto lá, um fica no computador, outro fica no celular, outro liga a televisão, cada um fica na sua, e o pai não vai incomodar nenhum deles, o pai lá não vai perturbar nenhum deles, né? Só quando precisa de uma coisa, ô fulano, dá para você fazer um favor para mim? Dá para você olhar para mim no meu celular? Olha, precisando ver esse e-mail. O meu filho vai lá e papai faz, olha filho, eu estou precisando disso, você pode fazer esse favor para mim? Você pode me explicar? Vai lá, senta para mim, explica. Obrigado, tá? Deus abençoe sua vida. Não é porque é o meu filho que eu não vou falar muito obrigado, valeu, Deus abençoe sua vida. É meu filho mesmo, eu não vou falar nada para ele não. É meu filho, não, irmãos. Você é servo do Senhor, você está dando testemunho lá, e você quer que seu filho seja assim com suas esposas. Eu estava falando ainda hoje para os dois meus aqui, eu estava falando, tá vendo? Eu comprei um negócio para sua mãe hoje. Agora vocês, quando forem pai, marido, vocês também tem que ser bonzinho com sua mãe, com sua esposa. Tem que dar as coisas para ela, ela merece. Ela merece, trata bem as suas futuras esposas, né? Ela pedir, a sua mãe sempre falava que queria aquela coisa, hoje dê a benção para ela. Vocês sejam assim, abençoador também da esposa que Deus preparar para vocês. Está vendo, irmãos? Se eu não desse exemplo em casa, como que eu podia falar isso para ele? Eu ia irritar eles, né? Porque quando o meu pai era vivo e falava alguma coisa para mim assim, eu ficava irritado. Não respondia, não fazia malcriação, mas dentro de mim eu ficava irritado. Quem é ele para falar? Quem é ele? Não dá exemplo de pai? Não dá exemplo de pai? Não sabe tratar, não respeita. Uma vez eu fui conversar com ele, que tinha uma namoradinha com 18 anos. Eu tinha 18 anos, quando eu falei de namoradinha, ele falou, que? Quer namorar com 18 anos? Vou colocar um saco de cimento na sua cabeça para ver se você aguenta. Quer namorar com 18 anos? Vou pôr um saco de cimento na sua cabeça. Está vendo? Que ignorância. Eu não tinha diálogo, mas com meu tio já tinha. Meu tio, arrumei uma namoradinha. Levei um monte de namorado para meu tio conhecer. Eu ia lá. Aí as meninas chegavam na casa do meu tio, sentava lá, e ele ficava contando piada, todo mundo dava risada. Depois de um mês vinha com outra lá, e meu tio sempre traz essa namorada. Eu levei até a minha esposa. Quando eu namorei minha esposa, eu levei para o meu tio conhecer. Por quê? Porque ele me respeitava e me tratava com respeito. O respeito, ele é tudo, amém? O servo de Deus, eu sempre digo, ele é educado. Se ele não for educado, não é servo de Deus. Se ele for grosso, ignorante, estúpido, precisa se converter, precisa se libertar, precisa ser limpo, precisa ser lavado pelo sangue de Cristo, precisa fazer campanha aqui. Nosso trabalho é de libertação. Pastor, eu estou com problema, eu não consigo ter paciência com meu filho, porque eu não tinha paciência com meu filho pequeno, mais velho, eu não tinha quem pedir oração, não tinha para quem me ministrar, eu não tinha. Aí eu fui dar aula lá no Encosta Norte, o nome da escola acho que é Doutor Tavares, não sei, fui lá, só peguei aluno classe A lá, que judiaram de mim, fizeram tanta coisa comigo. Aí eu baixava a cabeça, Deus me dá paciência, Deus me dá paciência. Aí Deus falou, está vendo como você é? Com seu filho você trata do jeito, e aqui? Porque você não faz assim, quero ver. Aí eu falei, obrigado Senhor, eu vou começar a tratar bem o meu filho. Eu mudei a minha postura com meus filhos. De lá para cá mudei com todos eles. Está vendo, irmãos? Às vezes nós precisamos de libertação. Aqui nós somos de libertação. Aqui essa igreja de libertação e de visão.
porque quer que você realmente seja um testemunho, um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de cristão, um exemplo de servo de Deus, um exemplo de homem de Deus, um exemplo de mulher de Deus. Deus quer salvar a sua família? Quer. Deus quer libertar a tua família? Quer, mas depende das suas atitudes de servo de Deus e de serva de Deus. A Raabe, ela teve atitude de mulher de fé, mulher de Deus, mulher determinada, convicta na fé de Deus. Então ela abriu a porta da casa dela, abriu o coração dela, porque ela precisava de uma grande libertação, ela precisava que a salvação entrasse na casa dela e mudasse a história da sua família. Ela precisava. Ela sabia que quem podia mudar a história dela é só Deus e mais ninguém. E eu quero dizer que quem pode mudar a história da sua casa é só Deus. Quem pode mudar a história da sua família é só Deus. Mas depende muito, 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 muito das suas atitudes. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Então nós podemos observar nesse pequeno texto também, irmãos. Primeiro aspecto que eu coloquei aqui foi ela que abriu a porta da casa. A segunda coisa, a Raabe mostrou o que? Resistência. Ela mostrou resistência. Como? Quando os soldados foram lá, quando o rei chegou lá, falou: ei, me entrega esses espiãs que está preso, que está na sua casa aí. Eu sei que eles estão aí. Manda ele vir aqui. Ela, não, eles já foram já. Eles estiveram, você vê que ela não mentiu, né? Ela só foi estratégica, né? Ela foi estratégica. O que? Os caras foram pressionando. Aqui está contando assim, né? Mas na verdade ela vai receber uma pressão. Ela foi pressionada. Vai saber que tipo de pressão que não foi. Como que era naquela época da monarquia? Não pegava a pessoa, não jogava no chão, né? De repente colocava a espada, de repente dava uns tapas no rosto da pessoa, agredia, né? Então era uma coisa violenta. Mas ela resistiu ali, aquela grosseria, aquela brutalidade, aquela agressão, ela resistiu, e a Bíblia diz: resiste o diabo, e ele fugirá de vós. E ela resistiu, ela permaneceu firme ali. Não, eles não estão mais aqui, mas na verdade eles estavam aqui. Não estou mentindo, eles vieram aqui, mas eles já foram, eles não estão mais aqui. Então ela foi tratada com violência ali. Ela resistiu, irmãos. Ela resistiu, ela permaneceu firme, porque ela tinha convicção, irmãos. Ela estava convicta que só Deus ali para ajudar, só Deus para abençoar. E ela sabia que havia uma grande recompensa por aquilo que ela estava fazendo, por aquela atitude que ela estava tomando. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência, que nós resistir às tentações. Eu não falei que nós somos desafiados, amém? Nós somos desafiados por nossos filhos, muitas vezes pelas nossas esposas, muitas vezes pelos nossos maridos, né? Pelos maridos, muitas vezes somos desafiados no trabalho, né? Não somos desafiados no trabalho? Né? Somos desafiados no trabalho, em muitos lugares nós somos desafiados. Eu fui desafiado tantas e tantas vezes na prova de pastor, porque eu era uma pessoa nervosa. Eu era nervoso, e eu partia para cima. Eu não aceitava certas coisas que vinham falar na minha cara, que diziam na minha cara, né? Então eu fui desafiado muitas vezes a partir para cima, muitas vezes. Mas não, Jair, você não é mais o velho, Jair. Você é um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você agora é restaurado, você agora é curado, você agora é liberto, você agora é sarado. E o Espírito de Deus está dentro de você, que é o espírito de mansidão. Amém? Se o Espírito de Deus está dentro de você, então você é uma pessoa mansa. Você vai aguentar, vai resistir o inimigo, vai suportar aquelas coisas que estão vindo sobre você. Então foi assim que a Raabe fez, porque ela estava acreditando na promessa. Olha, eu sei que Deus vai entrar aqui, Deus vai destruir tudo, mas eu sei que esse Deus dos hebreus vai me guardar, eu e a minha família, nós seremos salvos. Nós seremos salvos. Mas tudo isso só poderia acontecer se ela tivesse uma boa atitude de uma mulher de fé. Só ia acontecer se fosse assim. Então as coisas vão acontecer
na sua casa, se você realmente demonstrar que é de fé, que você confia nesse Deus, que você acredita nesse Deus. A Bíblia conta no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 27, fala que a mulher cananeia estava determinada em levar a libertação para a sua casa. Nada ia mudar o seu propósito. Ela estava determinada, nada ia mudar. Ela tinha uma filha endemoniada, uma filha que não deixava ela dormir à noite, uma filha que perturbava dia e noite, e ela de repente, eu imagino que ela procurou um monte de médico, um monte de curandeiro, feiticeiro naqueles lugares. Cananeia, eram os cananeus, né? Pessoas pagãs, que não acreditavam, que acreditavam só em magia, essas coisas assim, coisas ocultas, horrendas, né? E ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi até Jesus, ela procurou Jesus, ela foi convicta: se eu falar com ele, ele vai me atender, ele vai me ouvir, ele vai me responder, ele vai na minha casa, ele vai orar pela minha filha, a história da minha filha vai mudar, a história da minha casa vai mudar. Mas ela teve essa atitude de fé. Então, se você quer que Deus mude mesmo, é você que tem que ter atitude, você que está aqui. Se você quer que sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó mude, é por você. Você é a porta. E Jesus quer entrar por essa porta aí. Ele quer entrar, ele quer fazer morada. Ele quer entrar, ele quer mudar a história. Então aquela mulher lá, ela foi lá porque ela era a porta da salvação da sua casa, a porta da libertação da sua família. Por isso que ela foi lá. Olha, nada vai mudar o meu propósito, essa multidão, se Jesus parar para me ouvir, se não me ouvir, não vai mudar, eu vou continuar perseverando. E ela continuava gritando: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre, que eu tenho uma filha que está moribunda, que está endemoniada, Senhor, socorre, me ajuda. Mas Jesus não ligou para ela, mas ela continuou insistindo, perseverando, indo atrás, no meio daquela multidão. Multidão significa o quê? Tinha 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, não sei quantas pessoas tinha, mas a Bíblia fala que era uma multidão. E ela continuou gritando, continuou clamando: Jesus, filho de Davi, socorre, ajuda, eu tenho uma filha que está miseravelmente endemoniada, só o Senhor pode mudar a história da minha casa, ninguém dorme na minha casa, ninguém está em paz, ninguém tem sossego, todo mundo dorme muito mal, todo mundo vive em desespero, porque essa menina a qualquer momento pode pegar alguma coisa lá e fazer mal com um dos nós, quando nós estivermos dormindo. Senhor, socorre, socorre. E continuou gritando isso e falou: Senhor, atende essa mulher que veio atrás gritando. Mas Jesus falou: não é certo pegar o pão dos filhos e dar para cachorrinho. Falou alto, né? Se ela ouviu, e tinha uma multidão, e multidão faz barulho, não faz? Não precisa gritar, mas tem esse negócio de gritar: não, porque o quilo da batata é tanto, não, porque o quilo do feijão não sei o quê, não, porque, olha, vamos lá, eu fui lá no mercado lá, eu encontrei por R$1 o quilo da banana. Pois é, mas onde é que é esse mercado, menina? O mercado é lá na Penha, se pega a rua, sobe e desce, que nunca aparece, vai lá, vai. Então não é assim que é? A multidão não fica assim? E o leite e tal, tem uns que falam mais alto, outros que falam baixinho, não é assim? E vai variando, outros que falam médio. Mas aquela mulher não ligou para aquela multidão, ela continuou perseverando e gritando bem alto: socorre-me, tem misericórdia, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E ela começou a gritar e contar a história dela. Hoje o discípulo falou: Senhor, atende essa mulher, despede ela, fala logo, Senhor, libera logo a bênção para ela. Jesus também falou alto também, porque ela ouviu. Tinha uma multidão, mas ela ouviu. Ela não estava assim do lado de Jesus como nós estamos, coladinho de Jesus como nós estamos aqui. Você está coladinho com Jesus, né? Você está juntinho dele, aí. Você pode falar baixinho, ele vai te ouvir. Mas naquela época, aquela mulher, irmão, não estava juntinho, tinha uma multidão em volta de Jesus, muito difícil. Mas Jesus também falou alto para ela ouvir. Não é certo, não é lícito isso não. Eu pegar o pão, né, dos filhinhos e dar para os cachorrinhos, para ofender, tipo assim, para ver se ela se manca e cai fora, né? Para ver se ela se liga, que não tinha nada, ela não fazia parte. Jesus não veio para aquele povo, veio para abençoar o povo de Israel só,
Então falou aquilo para ver se ela, vamos dizer que ele também estava testando a fé dela, para ver se ela era uma pessoa de fé, para ver se ela era uma pessoa perseverante, para ver se ela ia insistir, ia continuar clamando, ia continuar buscando. Ele falou alto para ela ouvir, também testando ela, desafiando a fé dela, amém? Essa palavra é uma palavra moderna hoje, né? Desafiar, né? Então, irmãos, se pensa que situações que Jesus permite é para desafiar a sua fé, para você vai permanecer. Pode doer, mas eu vou permanecer. Pode falar o que quiser, mas eu vou ficar lá com o meu pastor. Pode acontecer o que acontecer, fulano pode desistir, desanimar, mas eu não vou permanecer na bênção, porque maior é o que está comigo, maior é o que está comigo, então eu vou continuar seguro na mão de Deus ali, seguro na mão de Deus, firme nas promessas. Então aquela mulher permaneceu firme ali, e quando ela ouviu aquilo, ela respondeu: Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas, Senhor, que caem da mesa do seu Senhor. E aquela mulher falou aquilo, e Jesus ficou impactado com aquilo. Puxa vida, eu nunca vi tanta fé aqui em Israel como dessa mulher. Olha, minha querida, vai que o demônio já saiu, ela já está liberta. Vai, receba a tua bênção, receba a tua libertação, vai para a tua casa, vai para a tua família, que a glória já foi manifesta naquele lugar, que Deus já liberou a bênção ali, já foi repreendido, e a partir de hoje a tua casa será uma nova casa. A partir de hoje, fala assim: eu creio que a partir de hoje eu vou viver uma nova história no meio da minha família, no meio da minha casa. Eu declaro isso para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Irmão, só para nós encerrar aqui, a confissão da fé. Raabe subiu ao telhado para declarar aos espiãos sua fé. Você vê, ela levou os espiãos lá em cima, no telhado, no muro, e desceu por uma corda, para declarar a fé dela. Eu sou pessoa de fé, eu estou com você. Eu já fui uma pecadora, eu já errei tanto nessa vida, já envergonhei minha família, já envergonhei meus pais, já envergonhei meus tios, já envergonhei meus primos, mas a partir de hoje eu confesso que eu quero viver uma nova vida com esse Deus, aleluia. Eu quero viver, a Bíblia diz, aleluia, aqui, deixa-me ver no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a Raabe, com aquela atitude, com aquele gesto, ela confessou, amém? A sua atitude de bondade, a sua atitude de devoção, a tua atitude de crença, irmão, ela demonstra, ela confessa a tua fé em Deus, amém? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.